Hoje eu quero falar, na verdade, eu não sei se vai dar para terminar toda essa palavra hoje, mas eu quero falar sobre o treinamento sobre cura. Eu quero começar, não sei se vai dar para terminar, mas pelo menos uma parte, sobre um treinamento. Eu quero treinar muitos líderes, muitas pessoas a ministrarem cura. Por quê? Obviamente, quem está aqui já esteve nos cultos de celebração, já viu um modelo, não é o único modelo de ministração, ok? Esse não é o único modelo para orar para alguém ser curado, mas é um bom modelo, e é um modelo que funciona. E muitos grandes homens de Deus do passado usaram, até muitos homens hoje e mulheres de Deus ainda usam esse modelo, que não é agressivo, ele é, digamos assim, amoroso. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Não pega a pessoa, empurra a pessoa, ou não fica gritando em cima da pessoa, né? Não fica forçando a barra, né? Não fica expondo a pessoa. Então, uma forma muito carinhosa e amorosa de ministrarmos. Então, essa é a primeira parte desse treinamento sobre cura, sobre como ministrar sobre a vida das pessoas. Você diz assim, mas pastor, eu não vou estar nesse ministério, eu não vou estar no ministério de curas. Mas você é cristão, você é crente, você é discípulo de Jesus. Marcos, capítulo 16, fala: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. A Bíblia não diz, estes sinais hão de acompanhar aos pastores. A Bíblia não diz, estes sinais hão de acompanhar os apóstolos. Veja o que Jesus disse. Jesus disse, estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Quem é que crê em Jesus aqui? Amém? Se você é cristão, se você crê, você é crente, você crê em Jesus, você precisa também exercitar a sua fé. Talvez um parente seu, talvez um amigo seu, uma amiga sua, talvez o seu vizinho, talvez alguém na sua célula. Você precisa ser treinado a colocar as mãos sobre os enfermos e orar por eles. Porque esse não é um mandamento só para o pastor, é um mandamento para todos os cristãos. Jesus disse, estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Todos aqueles que creem. Pode ser qualquer pessoa, pode ser você, pode ser eu. Não precisa ter um título, não precisa ter um dom especial para orar pelas pessoas. Também Jesus não disse, estes sinais acompanharão aqueles que têm dons de cura. Colocarão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Não, ele disse só aqueles que creem. Se você crê, você está qualificado a orar pelos enfermos. O que cura é a fé. Bem, eu quero falar alguns detalhes aqui de como ministrar sobre a vida das pessoas. Ministrar cura. Isso serve para a tua célula. Isso serve quando você estiver fazendo um GE. Que forma mais maravilhosa de começarmos um GE orando pelas pessoas, um grupo de evangelismo. Ou iniciar uma igreja numa nova comunidade, orando pelas pessoas. A primeira coisa que você precisa entender sobre o ministério de cura é que você precisa ter fé em Deus e não fé em si mesmo. Essa é a primeira coisa. Diga, fé em Deus, não em mim mesmo. Muitas pessoas, quando vão ministrar curas ou orar pelos enfermos, elas têm fé não em Deus, elas têm fé em si mesmas. Elas começam a olhar para si mesmas e dizerem, e pensarem, eu jejuei, eu orei, eu paguei o preço, por isso eu vou ver pessoas curadas. Mas deixe-me lhe dizer, as pessoas não são curadas porque você pagou o preço, as pessoas são curadas porque Jesus pagou o preço. Ele levou, Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fostes passado, sarados. Não é pelo que você fez ou pelo que você faz, mas é pelo que Jesus fez
e por aquilo que Jesus faz. Então, se você jejuou 40 dias, ótimo. Se você orou o dia inteiro, ótimo. Se você leu a Bíblia por 3 horas, ótimo. Mas se você leu a Bíblia por 15 minutos, isso não quer dizer que Jesus não vai curar pessoas. Porque não é, uma coisa não tem a ver com outra. Pelas pisaduras de Jesus fostes sarados. É pela fé que a pessoa é sarada. Estes sinais acompanharão aqueles que creem, diz a Bíblia. Aqueles que creem. Qual é o requisito para orar pelas pessoas e elas serem curadas? Crer, ter fé. Mas que tipo de fé? Fé em Deus. Marcos 11, 22. Quando os discípulos ficaram atônitos porque Jesus amaldiçoou aquela figueira, e foi a única coisa que Jesus amaldiçoou. A única coisa que Jesus amaldiçoou aqui na terra foi uma figueira, uma árvore. Interessante, não é? Porque foi numa árvore, olha a história da árvore. Foi em uma árvore que Adão e Eva caíram. Também foi em uma árvore que Jesus foi pendurado no madeiro. A palavra madeiro ou árvore, etz, em hebraico, etz é a palavra árvore ou madeiro, ou madeira. O homem caiu em uma madeira ou em uma árvore. Jesus morreu pendurado em uma árvore ou madeira. A palavra hebraica para árvore ou madeira, etz. E foi uma árvore a única coisa que Jesus amaldiçoou. Interessante, não é? Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou da raiz para as folhas. Não foi das folhas para a raiz, mostrando um ato sobrenatural de Deus. E os discípulos ficaram atônitos, disseram: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Você diz assim: pastor, por que eu falo coisas da minha vida e não acontecem? Cuidado, pode acontecer. Mas qual é o requisito para que aquilo que você fala acontece? Acontece. Quando você fala com fé, com emoção, quando você coloca o seu coração naquilo que você diz, vai acontecer. Cuidado. Cuidado com o que você diz. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. E Jesus disse, Marcos 11, 22, ele disse, e respondeu-lhe Jesus, tenham fé em Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tenha fé em Deus. Então você vai orar por uma pessoa. Você vai orar por uma pessoa por cura. Tenha fé em Deus, não em você. Não é porque você leu a Bíblia 3 horas, ou 2 horas, ou 1 hora. Não é porque você é o grande ungido. Não, é por causa dele. É pelas pisaduras dele. Se você focar em si mesmo, sempre haverá dúvida no seu coração. Sempre o diabo vai achar um defeito em você. Ah, você discutiu com a sua esposa semana passada. Ah, lembra hoje de manhã, você falou uma palavra dura. Sempre haverá alguma falha em você. É por isso que você não pode ter fé em si mesmo. Você tem que ter fé em Jesus. É Jesus que cura. O nosso papel é colocar as mãos sobre os enfermos. Atos capítulo 3, versículos 12 a 16. Pedro e João foram ao templo e havia um coxo de nascença, diz a Bíblia. Um coxo de nascença que estava sempre à porta pedindo esmola. Se você conhece a história, o coxo esperava algo de Pedro e João, e Pedro, fitando os olhos nele, disse: eu não tenho prata, a frase clássica, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fica em pé e anda. E o homem andou, e ele entrou no templo com os discípulos. Imagine isso acontecendo aqui. Amém, glória a Deus. Atos 3, 12 a 16 diz assim: à vista disto, à vista desse milagre, e porque todos ficaram atônitos no templo, porque reconheceram o homem, eles ficaram pensando: uau, acho que Pedro e João devem ser super-heróis. Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, está na Bíblia isso, tá? Na revista atualizada, por que vos maravilhais disto?
Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O que Pedro respondeu? Por que vocês estão maravilhados? Como se pelo nosso próprio poder, como se nós fôssemos super ungidos e por isso aconteceu. Pedro, em outras palavras, Pedro está dizendo, não tem nada a ver conosco. Esse homem não foi curado porque nós temos o dom de cura, ou porque nós somos super-homens, ou porque nós somos apóstolos. Esse homem não foi curado pelo nosso poder. Esse homem não foi curado pela nossa piedade, diz, pelo nosso próprio poder ou piedade. O que é piedade? Piedade quer dizer viver uma vida justa diante de Deus. Todos nós devemos viver uma vida justa diante de Deus, mas não para curar as pessoas. Nós devemos viver uma vida justa diante de Deus. A nossa consagração não é para ver as pessoas curadas. A nossa consagração é porque nós amamos a Deus e nós queremos ir para o céu. Porque sem santidade, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. A Bíblia não diz que sem santidade ninguém vai operar milagres. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E Pedro diz assim, por que vós maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Não. Pela fé em nome de Jesus. O que fez o homem andar? A fé no nome de Jesus. O que Jesus disse? Tenham fé em Deus. Muitas pessoas têm fé na sua consagração. Deixe-me lhe dizer algo. Você pode se consagrar o tanto que você quiser, mas você nunca vai ser tão consagrado como Deus. Só no céu que você vai ser 100%. Sempre haverá uma falha, sempre haverá algo. Agora, qual é o nosso papel? Nós sempre vamos nos consagrar mais e mais, nos santificar mais e mais, sempre nos consagrarmos mais a Deus, nos dedicarmos mais a Deus. Mas nós não vamos fazer isso porque nós queremos ver pessoas curadas. Porque não é por isso que as pessoas são curadas. As pessoas são curadas pelas pisaduras de Jesus. As pessoas são curadas pela fé no nome de Jesus. As pessoas são curadas porque Jesus já disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Amém? Quantos estão compreendendo? Deixe-me lhe dar outro texto bíblico. Jesus disse que naqueles dias, quando Ele voltar, muitos, não poucos, muitos, dirão: Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome profetizamos. Profetizar não é um dom espiritual? Sim. Expulsar demônios não é um sinal? Sim. Mas sabe o que Jesus vai falar para essas pessoas? Está escrito na Bíblia, você já leu. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Aqueles homens eram homens ímpios. Como é que eles expulsaram demônios? Como eles profetizaram? Porque a cura das pessoas não depende da fé. Amém, queridos? Muito bem, consagração é para ver a Deus. É ver Deus em você, e você ver Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Uma pessoa não pode viver em pecado e dizer que nasceu de novo. A pessoa não pode viver em pecado e ser salva. Então essa primeira coisa, tenha fé em Deus. Se desligue de você. Ah, pastor, mas se eu orar pela pessoa e não for curada, bola para frente. Pastor, o senhor já orou por pessoa e não foi curada? Sim. E o que você vai fazer? Vai parar de orar pelas pessoas? Não. Continue. Continue orando pelas pessoas. Segunda coisa, para ministrar cura na vida das pessoas. E isso serve para todo cristão, não é só para pastores. Para todos os cristãos.
Deus não quer um super-herói na igreja, um homem. Deus não vai levantar um outro Messias. Ele já levantou o Messias, que é Jesus. Nós agora somos o corpo de Cristo. E você pode fazer, qualquer pessoa pode colocar as mãos sobre os enfermos e orar. Número 2, nutra sua fé para que ela cresça como um grão de mostarda. Como as pessoas são curadas? O que Pedro disse para que aquele coxo foi curado? Por quê? Pela fé. Pela fé no nome de Jesus. O que Jesus falou para aquela mulher que há 12 anos sofria de hemorragia? Ele disse: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou, ou a tua fé te libertou, ou a tua fé te restaurou. É a mesma palavra em grego. O que Jesus falou para aquele cego em Jericó? A tua fé te curou. É isso que Jesus falava. Seja conforme a tua fé. Jesus falou para aquele centurião: vai, seja conforme a tua fé. É pela fé que as coisas acontecem. É pela fé. Então nós devemos nutrir a nossa fé para que ela cresça como um grão de mostarda. Há um versículo na Bíblia, aliás, há vários versículos na Bíblia que as pessoas citam erroneamente, citam de forma errada. Por exemplo, Mateus 17:20, na revista atualizada. E ele, ou seja, Jesus, lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Há cristãos e pregadores que citam assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Não existe a palavra do tamanho na Bíblia. Eu sei, você vai dizer: pastor, eu li uma tradução, talvez você a tenha aí, e nessa tradução está escrito: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas a palavra do tamanho não existe. O que existe é a palavra como, ros, em grego, ômega, sigma, ros, como, semelhante, comparável. O que Jesus disse? Pois se em verdade vos digo que se tiverdes fé, como, não do tamanho, como um grão de mostarda, semelhante, comparável ao grão de mostarda, direis a este monte: passai daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Você me pergunta: como é, pastor, ter uma fé como um grão de mostarda? Não do tamanho. Jesus não quer que você tenha uma fé, que nós tenhamos fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém aqui já viu um grão de mostarda? Não é a menor, já viu? Não é a menor semente. É a menor semente conhecida no tempo bíblico. Hoje foram descobertas sementes menores. Mas a semente de mostarda, ela é tão pequena que você coloca na ponta do dedo e é só um ponto. É muito pequena. É muito pequena. Quase do tamanho da cabeça de um alfinete. É muito pequena. Jesus não quer que você tenha uma fé pequena. Ele nunca disse: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. Não. Ele deseja que a nossa fé seja como o grão de mostarda. E como é um grão de mostarda? Vamos deixar Jesus explicar? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32. Marcos capítulo 4, 30 a 32. Jesus explica a parábola do reino, a parábola do grão de mostarda. Disse mais, Jesus, Marcos 4, 30 a 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como, não do tamanho, é como um grão de mostarda. Como é um grão de mostarda? Vamos ver o que Jesus explica. Que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos. E ela cresce em grandes ramos, e a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O que Jesus está dizendo? A sua fé tem que ser como um grão de mostarda. Uma vez semeado fé no seu coração,
você deve cultivar essa fé para que ela cresça, 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 cresça cada vez mais, para que ela possa ser tão grande, para que ela possa ser notável. Isso é ter fé como um grão de mostarda. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Como nutrir a sua fé? Você precisa cuidar do solo. Uma planta precisa de luz, precisa de água e precisa de podagem. Cuidado. No Salmo 119, o que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz. Diga após mim, a palavra de Deus é luz. Como nutrir a planta da fé no seu coração? Exponha o seu coração à luz, a palavra. Deixa-me lhe dizer algo. O ministério de libertação é o ministério da pregação da verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. O que vai libertar as pessoas? A verdade. Por que você acha que a maioria dos cristãos não conseguem sentar e ouvir a palavra atentamente? Você acha que é apenas um problema de distração? Não. O diabo não deseja que você ouça a palavra, porque uma vez que você ouvir a palavra atentamente e entendê-la, sua vida jamais será a mesma. O que liberta a pessoa? O que nos liberta? A palavra de Deus. Romanos 1,16 diz assim, o apóstolo Paulo: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Soteria, o que é soteria? Salvação, para salvação, libertação, cura e restauração de todo aquele que crer. O espírito imundo, ele gosta de ficar em trevas. Quando uma pessoa está como nós estamos agora, ouvindo a palavra de Deus, nós não podemos ver no mundo espiritual, mas a palavra de Deus é luz, e onde há luz não pode haver trevas. Um coração exposto à luz vai ser um coração liberto. É por isso que o diabo coloca para você: tem que ir ao banheiro, tem que tomar água, tem que atender o telefone, tem que sair, tem que ficar no WhatsApp. Larga esse WhatsApp e abre teu coração para a palavra de Deus, que aí você vai ter a sua vida transformada. Amém, queridos? Exponha-se à luz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é água. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está lavando a sua noiva, a sua igreja, através da purificação da lavagem de água pela palavra. A palavra é água. Tem que regar a sua fé na palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Ou a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você ouve a palavra, você medita na palavra, você crê na palavra, você fala a palavra, você confessa a palavra, a sua vida é transformada. É interessante que na Bíblia a palavra confessar é a mesma palavra que deu origem à palavra homologar. Homologeo. O que significa isso? Homos quer dizer o quê? Igual, a mesma coisa. Homogêneo, do mesmo gênero. Homo quer dizer igual, da mesma qualidade. E o que quer dizer logos? Palavra. O que quer confessar? É você falar a mesma coisa. Quando você confessa e diz: eu nunca vou vencer esse pecado, você está confessando a mesma coisa que Deus diz sobre você? Não. Deus já disse que nós somos mais que vencedores. Quando você diz: eu não posso fazer isso, isso é uma confissão de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com a palavra de dúvida? O que Deus diz que você pode? Deus diz que tudo você pode. Você pode tudo em Cristo Jesus.
A Bíblia também diz que nós devemos podar. João capítulo 15 fala sobre isso, sobre a poda. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo galho ou todo ramo que estando em mim não der fruto, o meu Pai corta. E todo ramo que der fruto, o meu Pai poda ou limpa, para que dê mais fruto ainda. E Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra limpa a nossa vida. É por isso que há uma grande luta para as pessoas virem para a igreja. Porque na igreja as pessoas ouvem a palavra. E a palavra é o poder de Deus, o Evangelho. O Evangelho é toda a palavra. O Evangelho não são só os 4 livros. O Evangelho é toda a palavra. Toda a palavra é Evangelho, tá? Há pessoas que pensam que o Evangelho do Senhor Jesus é só os 4 livros. Não, o Evangelho é toda a Bíblia. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação, soteria, quer dizer que é salvação, salvação, cura, restauração, libertação. Olha que coisa poderosa. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, é o poder de Deus para salvação, para libertação, para restauração e para cura de todo aquele que crê. Você crê? Você crê? Você crê? Então o Evangelho vai te curar. Vai curar o teu casamento, curar as tuas finanças, curar a tua vida emocional. Receba a cura emocional em nome de Jesus. Receba a cura da tua alma. Receba a cura de toda ansiedade. Receba a cura de toda depressão em nome de Jesus. Receba a cura pelo poder da palavra de Deus. Em Salmos a Bíblia diz: enviou-lhes a sua palavra e os curou. O que cura? A palavra. É por isso que antes de você orar por uma pessoa, você tem que ministrar a palavra. Jesus ensinava, pregava e só depois curava. Mateus 4 e Mateus 9. Acho que Mateus 4, 23, Mateus 9, 35 eu acho, ou 33. Jesus ensinava, pregava e curava. Não curava, depois pregava. De onde a pessoa vai tirar fé? Amém, queridos? Nutra a sua fé. Enquanto houver dúvida no seu coração, você não pode fazer a oração da fé. E sem a oração da fé, as pessoas não serão curadas. A verdade, sem fé, você não pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo. A Bíblia diz: vocês não são salvos por obras, mas por graça, mediante a fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas por meio da fé. Sem fé ninguém pode nem ser salvo. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. A mesma fé para a salvação. Se eu orar, vamos supor que o Célio não seja um cristão, e hoje à noite ele peça para mim e diga assim: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. O senhor pode orar por mim? Claro que eu posso orar por ele. Quantos aqui creem, se qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa, a receber Jesus, e você orar por aquela pessoa, e aquela pessoa de coração receber Jesus, ela está salva? Levanta a mão. É óbvio que ela está salva. Se você não levantou a mão, não, é óbvio que ela está salva. Jesus disse, a Bíblia diz que você precisa crer no coração e confessar com a boca, e será salvo. Você crê com o coração e confessa com a boca. Eu vou orar com ele com muita fé. Depois eu vou dizer para todo mundo: eu ganhei uma alma para Jesus. Essa é a mesma fé para orar por alguém e ser curado. É a mesma fé. Porque o mesmo Jesus que disse que veio ao mundo para salvar, ele também veio para curar, e ele também veio para libertar, e ele também veio restaurar. É a mesma fé, não é outra fé. Você diz: pastor, eu não tenho fé para orar por ninguém. É óbvio que você tem. Se você é salvo, você tem fé. Ou você fica duvidando: eu não sei se hoje eu estou salvo. Ontem eu pensei que eu estava salvo, mas hoje eu não estou salvo. Não, é óbvio que não. Terceiro ponto:
Quando você estiver ministrando na pessoa, ou nas pessoas, eu particularmente gosto de orar com imposição de mãos. É a única maneira? Não, não é a única maneira, há várias maneiras. Há muitas maneiras bíblicas. Você pode dar uma palavra de comando, você pode orar por todo mundo, há várias maneiras. Mas eu aconselho, porque está na Bíblia, estes sinais acompanharão os que creem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Você lê na Bíblia que Jesus impôs as mãos por várias pessoas, em várias pessoas, e elas foram curadas. Nós precisamos seguir Jesus, Jesus é o nosso modelo. Diga, Jesus é o meu modelo. Número 3, esteja atento à palavra de conhecimento. Eu vou terminar com isso aqui. Quando você estiver ministrando cura, ou até mesmo aconselhamento em alguém, ou para alguém, esteja atento à palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento, pastor? É Deus te dando um conhecimento sobre a situação, ou sobre a vida da pessoa, ou sobre como aquela doença entrou, ou sobre como aquela doença vai sair, ou sobre a vida da pessoa, ou sobre a situação, sem que ninguém diga para você. Isso é uma palavra de conhecimento. Por isso que se chama palavra de conhecimento. Deus te dá uma palavra de conhecimento. Você não conhecia antes, você não sabia, mas agora você sabe. Foi porque alguém contou? Não, porque Deus te falou. Agora, quase todos nós aqui, se não todos, já recebemos palavras de conhecimento. Mas se você não sabe o que você está procurando, você não vai saber, você não vai reconhecê-lo quando você encontrá-lo. Se você não souber o que você está procurando, você não vai reconhecê-lo quando encontrá-lo. Você não sabe que é uma palavra de conhecimento. Há várias formas de você receber uma palavra de conhecimento. Você pode ver algo. Por exemplo, você está orando por alguém e você vê algo. Eu não sei o que você vê, mas você vê algo. O pastor Genildo uma vez estava orando por alguém, enquanto ele estava orando, ele viu, não sei se na sua mente ou ao vivo, você pode ver com os olhos fechados, você pode ter uma visão mental, ou você pode ver mesmo, ele viu que a pessoa que ele estava ministrando estava como aquele capacete, que é aquele instrumento para medir ondas cerebrais, cheio de fios conectados, ele estava todo conectado. O que significa isso? Significa que havia sobre a mente daquele rapaz uma fortaleza mental, que precisava ser quebrada. Você pode ver algo, você pode sentir algo. Eu já falei isso aqui, existe uma palavra que está no YouTube, você pode ir lá procurar, palavra de conhecimento. Você pode sentir algo. Você pode sentir algo, você pode pensar em algo. Do nada você pode pensar em algo. É por isso que nós precisamos de alguém, de um mentor, de um instrutor, de um discipulador, de um mestre, de um professor, de um pregador, de alguém para te ensinar. Tudo que nós sabemos, nós aprendemos com alguém. Vou repetir, tudo que nós sabemos, nós aprendemos de alguém. Ninguém sabe nada que não aprendeu. Quando você veio a esse mundo, você nem sabia usar o banheiro. Você nem sabia trocar suas próprias fraldas. Você não sabia tomar banho, alguém te ensinou. Tudo o que nós sabemos, nós precisávamos de mentores. Você pode pensar em algo. Eu pensei em algo. Você diz assim, mas pastor, o senhor não ficou em dúvida? Não vai fazer mal se eu orar por H. pylori. Eu posso estar errado, mas eu posso estar certo. Eu vou seguir o impulso do Espírito Santo. Eu não senti um arrepio. Deixe-me lhe dizer algo. Muitos cristãos não recebem mais de Deus porque eles estão procurando coisas extraordinárias. Deus fala no trovão, meu irmão, mas Deus fala no cicio. Nós não vivemos por sentimentos, nem por vista. Nós vivemos pela fé. Se Deus disse que eu sou ungido, eu sou ungido. Se Deus disse que o Espírito Santo habita em mim, então Ele habita em mim. Eu creio na palavra de Deus. O Espírito do Senhor está em mim. Ele habita em mim. Ele habita em você. Se Deus falou que é para nós colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, eu vou impor as mãos sobre os enfermos e eu vou crer que eles serão curados.
Não importa o que eu sinto. Se eu sentir arrepio, amém. Se eu sentir cambaleando, amém. Se eu sentir nada, amém. Você pode colocar suas mãos sobre uma pessoa, orar por ela e você não sentir nada, e ela ser curada. O poder de Deus não é para você sentir, é para você fazer. Mas nós vivemos no sobrenatural. Mas por que há pessoas que não vivem mais no sobrenatural de Deus? Porque esperam coisas espetaculares. Eu vou orar pelos enfermos quando vier uma unção e eu nem consegui ficar em pé. Gente, quem é você? Um arcanjo? Pare, você está assistindo filme demais. Você está assistindo filme de ficção demais. Comece a ler a Bíblia e menos filme de ficção. Não é assim que a unção se move. Muitas vezes você não vai sentir nada. Mas olha só, uma palavra de conhecimento ou até mesmo uma profecia, isso é muito forte. Até mesmo uma profecia pode sair da sua boca enquanto você estiver orando. Você começa a orar e de repente você se pergunta: o que eu estou orando? Eu estou orando um monte de coisa aqui, não foi para isso que eu não vi orar isso, não era para orar isso, mas a sua boca dispara. Você vai orando coisas tremendas sobre a vida da pessoa ou sobre a vida daquela situação. Eu já conheço várias pessoas, aconteceu comigo, enquanto eu estava orando. Enquanto você pode estar pregando num culto como esse, num treinamento, ou na sua célula, e você pode começar a profetizar. De repente você aponta para ali e diz uma palavra. Você não conhece a vida da pessoa, mas aquela palavra é para aquela pessoa que você apontou. De repente você fala algo e olha para a pessoa. Você não estava planejando, mas você olha para a pessoa. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Pare de procurar coisas espetaculares, gente. Pode haver coisas espetaculares? Pode, claro que pode. Mas pode também Deus falar no cicio. Deus não falou com Elias no terremoto, nem na tempestade. Se você estiver orando pela vida de alguém, preste atenção nas suas palavras. Você pode começar a profetizar coisas poderosas na vida daquela pessoa, dirigidas pelo Espírito Santo. Foi Jesus que disse que para nós não nos preocuparmos, disse isso para os seus discípulos, que quando eles estivessem diante dos tribunais, que eles não deviam se preocupar com o que eles deviam falar, que o Espírito Santo ia dar as palavras certas para eles falarem. Ao abrir da sua boca: pastor, eu não sei como orar por essa pessoa, eu não sei como orar por essa situação. Começa a orar em línguas. Começa a orar e de repente o Espírito Santo vai colocar palavras na tua boca. Esteja abertos para receber palavras de conhecimento. Você pode ver algo, você pode sentir algo, você pode colocar a mão na sua cabeça e você orar por uma coisa totalmente diferente do que aquilo que a pessoa disse para você. A pessoa pensa que o problema é um, mas Deus sabe que o problema é outro. E Ele vai revelar para você que é o seu servo disponível. Amém? Você que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que age no sobrenatural. Ore pelas pessoas na sua célula. Comece a orar. Se você orar por nenhuma pessoa vai ser curada. Se você orar por poucas pessoas vão ser curadas. Se você orar por algumas pessoas vão ser curadas. Se você orar por muitas pessoas serão curadas. Se você orar por mais pessoas vão ser curadas. Deus vai trazer pessoas até você para pedirem oração. Ore por elas. Se alguém abrir com você que está doente, fale para ela: eu posso orar por você. Pastor, mas a pessoa nem crente é. Mais uma razão. Você nunca sabe quando Deus quer te usar. Deus quer te usar na tua célula. Deus quer te usar no teu GR. Deus quer te usar na tua família. Amém? Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus.